Olá dos Açores, bem-vindos a este projeto Manhã com Deus, meu dia com Deus. Sou o pastor Jairo Silva, estou falando aqui do arquipélago dos Açores, Portugal, ilha de São Miguel. E nós estamos aqui na nossa semana, finalizando hoje a nossa série Combatendo. Isso mesmo, vamos ter que combater, ter energia, ter propósitos, ter metas para combater as situações indesejáveis da nossa vida do dia a dia. E nesta série nós temos aí neste canal alguns tópicos que nós falamos durante a nossa semana, que são importantes e são tópicos que podem te ajudar muito a superar o desânimo. Foi na segunda-feira, na terça-feira combatendo a solidão, na quarta combatendo a mágoa, ontem, quinta-feira, combatendo a procrastinação e hoje combatendo o desânimo ministerial. Então vamos prosseguir aqui com esta palavra e fique comigo aqui. Por que eu estou falando isso? Essa palavra é específica para você hoje, que é um ministro, que é um servo de Deus, e está atuando no ministério. Essa palavra hoje é para você que está desanimado com o seu ministério, você que está desanimado com as coisas que estão a acontecer na sua vida. E eu quero espelhar aqui esta palavra, eu quero trazer esta mensagem para você, baseada nas últimas palavras de Jesus com os seus discípulos. Enquanto eu estava a orar, a meditar, a buscar de Deus uma direção. Você sabe que há muitas palavras, muitos exemplos, boas mensagens para despertar o desanimado, quem está desanimado ministerialmente. Mas eu creio que o Espírito Santo falou muito comigo sobre as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. E essas palavras foram tão importantes que há 2000 anos atrás, Jesus reunido com os seus discípulos ali naquele local em Jerusalém, e naquele momento Jesus deu a eles muitas orientações. E essas orientações, elas servem para nós também. Essas orientações, elas vão nos dar um norte, nos dar uma direção em como suportar o desânimo ministerial. Ele virá, não fique preocupado, não fique desanimado, porque ele virá. Quando ele chegar, Jesus nos deu aqui várias orientações. E nas orientações que Jesus passou para os discípulos, foram palavras incompreensíveis naquele momento. Foram palavras que os discípulos ficaram sem entender a gravidade da situação, porque Jesus mesmo vai explicar ali, né, que enquanto ele estava com ele, mas que depois iria acontecer muitas coisas. Então nós vamos caminhar aqui em combatendo o desânimo ministerial, né? Está doendo? Está difícil? Que dor é essa? É a dor do parto. É a dor de servir a Cristo. Então está doendo, está difícil, está complicado, mas saiba que é a dor de servir a Cristo. Então bem-vindos a este propósito, servir a Deus. As instruções de Jesus aos seus discípulos ali em Mateus capítulo 10, a partir do verso 31, ele nos fala assim: não temais. Jesus já começou com uma orientação forte. Não temais. Então, nós que estamos no ministério, nós vamos temer, porque nós somos humanos. Vou falar sobre isso daqui a pouco, alguns passos aqui, por que nós sofremos. E um deles é porque nós somos seres humanos.
nós, apesar de servir a Cristo, apesar de ter em nós o Espírito Santo, nós ainda temos emoções, temos sentimentos. Então Jesus falou para os discípulos: não temais, pois bem mais valeis do que vós, valei vós mais do que muitos pardais. Por que Jesus falou aqui dos pardais? Jesus estava relembrando os discípulos sobre a palavra que ele tinha dado sobre a ansiedade, sobre preocupar-se com o amanhã. E uma das coisas que atrapalha, o que traz desânimo para o ministério, é o preocupar-se com o amanhã. Isso mesmo. Talvez você está no ministério hoje e você não está sendo bem sucedido. Você não ganha o salário que você acha que você merece ou que você merece. Você está a viver em um lugar, em uma cidade em que você não vê perspectiva. Talvez você está no seu ministério, num bairro, numa igreja que você não vê perspectivas. Talvez você está em uma cidade que você não vê perspectiva de melhora, de crescimento, mas a palavra de Jesus para os discípulos foi lembrá-los sobre os pardais. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros. E eu quero te dizer que neste momento, até o momento agora, mesmo na luta, na batalha, Deus tem sido fiel com você e Deus tem sido fiel comigo. Para você que não me conhece, eu sei que muitas pessoas vão assistir este vídeo. Eu tenho 30 anos de consagração ministerial e tenho 50 anos de evangelho. Eu fui criado dentro da igreja e eu fui criado num lar evangélico. E eu já vivi e já vi muitas coisas. Eu já fui missionário nos Estados Unidos, já fui missionário no Canadá, já fui missionário em Portugal e sou missionário aqui novamente em Portugal. Já passei por muitas coisas e eu sei que Deus sempre esteve cuidando de mim e Ele está cuidando de você. Só que Deus não vai nos dar tudo de uma vez. Não, Deus não é um Deus que faz assim. Deus não vai dar tudo de uma vez. Deus vai dando, Deus vai acrescentando. É por isso que Ele disse: observai os pássaros. Nós valemos mais do que os pássaros, palavra dele aqui, né? Ele disse: vós que bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai. Veja aqui uma promessa para quem está passando pelo ministério. Você que está desanimado, você vale mais do que os pardais. Deus tem cuidado de você. E Deus tem uma promessa para nós. Nós vamos ser. Quando Jesus estava dizendo isso, eu costumo ler assim: imagine que você vai ser recebido por uma pessoa importante. Pense em uma pessoa importante, um presidente de uma nação, um presidente de uma instituição, de uma organização, um homem conhecido, uma pessoa que você admira, e você vai chegar diante daquela pessoa. Só que você vai chegar diante daquela pessoa e algum amigo seu, algum conhecido seu, preste atenção, vai te apresentar aquela pessoa importante. E aqui eu vejo assim, que quando Jesus disse isso, né? É aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Então, quando Jesus está dizendo isso, eu tenho esta visão, é uma visão particular minha, não estou a dizer teologicamente, biblicamente, que era assim, mas eu interpreto assim, é como se Jesus me apresentasse para a pessoa que eu admiro, para uma pessoa que eu tenho vontade de conhecer, uma pessoa importante. Então, quando você faz a vontade de Deus, quando você confessar Jesus, você permanecer no seu ministério, vai chegar um dia que Jesus vai te apresentar diante de Deus. E Ele não vai simplesmente falar: esse aqui é o fulano, não. Ele vai falar: esse é um servo bom e fiel. Ele foi provado sobre as lutas, as tentações, ele venceu o mundo. Então Jesus vai nos apresentar diante de Deus desta forma, mas para isso nós não podemos negar a Jesus diante dos homens.
nós não podemos deixar de confiar, mas porque Jesus continuou, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então muitas pessoas estão enganadas no ministério. Muitas pessoas estão servindo a Deus, mas eles estão servindo ao ventre, servindo a si mesmo, querendo aparecer, querendo ser uma estrela, querendo brilhar mais do que o próprio Jesus, pessoas que não têm uma convicção do seu ministério, do seu chamado, pessoas que não conversam, pessoas que não têm a linguagem de Deus, do trono de Deus. E toda vez que nós temos essa linguagem, essa expressão do trono de Deus, nós vamos passar, nós vamos ver aqui, por aflições, e nós vamos ter que confessar. Jesus estava falando para os discípulos ali algo que eles não entendiam ainda. Depois da morte de Jesus, os discípulos foram confrontados, foram espalhados, foram perseguidos, eles perderam o pivô central, eles perderam aquilo que equilibrava eles, que era Jesus, e de repente teve que ser cada um por si. Eles ficaram desanimados, como diz a Bíblia. A Bíblia fala que eles trancaram dentro de uma casa e eles começaram a orar, a conjecturar, a perceber o que estava acontecendo, até o momento em que Jesus apareceu diante deles. Aí a história mudou, mas não melhorou. Jesus apareceu para eles, mas a história depois ficou muito mais complicada, porque eles tiveram que confessar Jesus diante dos homens. Nós sabemos aqui que Pedro, Tiago, vários discípulos de Jesus, eles até perseguidos pelo próprio apóstolo Paulo, e depois de perseguido, passou a ser de perseguidor, passou a ser perseguido, porque quando nós confessamos a Jesus diante dos homens, nós seremos perseguidos. Então os discípulos ainda não tinham aquela dimensão da perseguição após prender Jesus, após a crucificação, após a morte e após a ressurreição. Note que foram etapas. E quando Jesus estava aqui reunido com os discípulos, ele estava trazendo para eles palavras, orientação, que naquele momento eles ainda não entendiam muito bem. Então, quando nós estamos passando pelo desânimo no ministério, nós não vamos entender. Essa é uma chave importante. Nós oramos, nós jejuamos, nós buscamos a Deus, lemos a Bíblia, vamos ao monte, mas às vezes nós estamos ali com uma intenção assim: meu Deus, por que é que isso está a acontecer? E no momento certo, Deus vai te mostrar o momento, a situação, vai cair as escamas dos olhos e você vai entender. Mas enquanto você está na luta, enquanto você está na batalha, enquanto você está no desânimo, nem sempre Deus vai trazer a resposta. Ou às vezes a resposta já está na nossa frente, mas a gente ainda não entendeu, nós não captamos ainda, percebeu? Porque Jesus estava falando para os discípulos e eles ainda não estavam entendendo, mas a palavra de Jesus, depois eles perceberam. E Jesus continua falando para eles assim, aí Jesus vai endurecer o discurso. Talvez você está passando hoje pelo desânimo ministerial, mas Jesus às vezes está te provando mais ainda, com tentações, com contendas, com lutas. E Jesus disse para os discípulos algo ainda: não penseis que vim trazer paz à terra. E é interessante, quando a gente lê isso, a pessoa pode pensar, mas o que? Jesus não é amor, Jesus não é paz, mas Jesus estava mostrando aqui um fator espiritual. Ele estava demonstrando aqui um sistema de governo espiritual sobre a terra que reflete nos homens, reflete nos governos, reflete nas leis, reflete no nosso dia a dia. Então nós estamos debaixo de um sistema, e se você não entender o sistema humano, o sistema divino, o sistema espiritual, você vai desanimar, porque você vai pegar e vai pensar que o problema está com você, o problema está porque você é fraco, porque você
orou pouco, porque você não vigiou, porque você deveria ter feito mais. Isso vai trazer um sistema, isso vai trazer uma ansiedade, uma preocupação, uma amargura para a sua vida e você não vai resistir no dia mau. Mas Jesus disse uma palavra mais pesada: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E Jesus piorou ainda o discurso, pois vim causar divisões. Então é natural que quando nós entramos para o ministério, nós devemos entender esta palavra. Porque a palavra que eu tenho, a palavra que você tem, é a palavra espiritual, é uma palavra direcionada de Deus. E a palavra de Deus nos últimos dias, principalmente nos últimos dias, ela será tão difícil de ser pregada. Será muito distorcida. Você vai ter que pensar 2 vezes, 3 vezes para falar a verdade. Então, note que talvez o seu desânimo hoje seja por isso. Você não consegue mais avançar com a verdade. Mas Jesus estava alertando aqui que ele não veio trazer somente paz à terra, mas ele veio trazer paz e trazer divisão. O Evangelho, ele serve para isso. Ele vai dividir a nossa vida no antes e no depois. O Evangelho vem para dividir o que é santo do que é impuro. O Evangelho vem para dividir o que é luz e o que é trevas. O Evangelho vem para dividir. E Jesus continuou aqui falando aonde vai dividir. Olha aqui a orientação de Jesus para os seus discípulos aqui. Pois vim causar divisão entre um homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então note que Jesus está demonstrando aqui, não é o desonrar o pai, não é desonrar a filha, desonrar a sua mãe, não é um homem desonrar o seu pai, ou a nora, a sogra, mas é uma questão espiritual. Jesus está dizendo que você vai ter que ter uma escolha. Você vai chegar um momento do seu ministério, da sua vida com Deus, que você vai ter que ter uma escolha entre servir. Entre servir não é a mesma coisa de honrar. Entre servir a Deus ou servir os seus pais. Há um tempo para todas as coisas. E nós que somos servos de Deus, que estamos no ministério, às vezes nós vamos ter que deixar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa terra natal. Nós vamos ter que ir para um lugar em que Deus nos preparou, nos capacitou. Deus vai nos tirar deste ambiente familiar, deste ambiente que nós gostamos, para mostrar para nós e para mostrar para as pessoas que nós realmente somos servos e filhos de Deus. E muita gente está desanimada ministerialmente por isso, porque às vezes deixou, às vezes conseguiu desligar, mas não desligou emocionalmente, não desligou realmente de todo o seu coração. E Jesus veio falar que ele veio trazer espada para separar isso, né? Porque ele diz que os maiores inimigos são os da sua própria casa. Esse termo aqui do inimigo não é no fator só natural, é no fator espiritual, porque eles não têm a mesma visão que você tem. Eles geralmente não têm um propósito, eles não estão convertidos. Não quer dizer que todos vão enfrentar isso, não. Talvez você hoje é um novo convertido, talvez você está no ministério há 4, 5 anos e você está na dúvida, o seu pai te persegue, a sua mãe te persegue e exige ali uma aproximação, exige ali que você esteja presente, mas Deus está falando para você, olha, você tem que cumprir o meu chamado, o meu ministério, o meu propósito. Então você hoje é uma pessoa que cresceu, que está crescendo, que está avançando. Então pode ser este fator de você estar desanimado hoje. Você às vezes está no campo missionário, você está fazendo missões, você está servindo a Deus longe da sua família e o seu coração está ligado, enraizado ali ainda na sua família, na sua parentela. Mas se eles são
família, povo de Deus, eles vão entender essa palavra que Jesus disse aqui. Ele veio trazer espada, ele veio trazer separação até dentro da sua própria casa. Mas essa separação aqui não é maligna, não é uma separação para prejudicar ninguém, é uma separação de propósito, é uma separação de que você entendeu o chamado de Cristo, é uma fase que você entendeu que você tem um projeto, você tem uma direção de Deus e você vai cumprir para ser honrado diante de Deus. É um projeto que Jesus vai poder falar, esse não me negou, esse homem, esta mulher aqui, eles souberam o valor da espada, da separação, porque algo mais importante abaixo de Deus para o ser humano é a família, é os pais, são os irmãos, são os familiares. Então, muitas vezes você vai ter que enfrentar essa dor, você vai ter que passar por esse processo da separação, do distanciamento. Talvez você hoje é filho, você tem que distanciar dos seus pais para servir a Deus, mas é um distanciamento de maturidade, é um distanciamento de projeto de Deus, de propósito de Deus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então Jesus estava passando aqui a orientação para os discípulos. Ele estava dizendo para eles, vocês vão desanimar, vocês vão ter confrontos fortes na sua vida, vocês terão que fazer escolhas. Deus não vai escolher, Deus não faz escolha para nós. Ele coloca a direção, ele aponta o caminho, ele aponta a orientação em que nós podemos fazer ou não fazer. A escolha é sempre do ser humano, a escolha é sempre nós, e servir a Cristo também, a escolha depende de nós. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que mim, não é digno de mim. Então talvez você hoje está passando por essa frustração, por estar longe do pai, longe da mãe, do filho ou da filha. Então você hoje vai ter que entender uma coisa, o que você está passando hoje, Deus vai te honrar, Jesus vai te honrar diante de Deus. Ele vai te apresentar para Deus. Você não vai ser um estranho na ceia. Você não vai ser um estranho no ambiente celestial. O próprio Cristo, ele está trazendo aqui esse conceito para os discípulos, para aqueles que servem a ele. Eu vou te honrar diante de Deus. Que coisa maravilhosa você ser apresentado por Jesus ao próprio Deus. Jesus estava passando aqui para os discípulos essa visão, essa característica de que vale a pena você sofrer, vale a pena você se distanciar da sua família, da sua terra, da sua parentela. E Jesus também orienta, continuando a orientação para os discípulos, que eles poderiam vencer o desânimo, passar pelo desânimo ministerial. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la-á. É muito comum nos dias atuais, não só nos dias atuais, mas eu creio que desde o início da obra de Deus é assim. É muito comum as pessoas achar que estão perdendo tempo. Eu não vejo o meu ministério crescer, eu não vejo muitas almas, e nós começamos a olhar para outros ministérios, começamos a olhar para outras igrejas, para outros conceitos, outros pastores, outros lugares que estão crescendo, a obra está desenvolvendo. Não foque os seus olhos ali, não foque a sua visão. Você pode olhar para um ministério que está crescendo, uma mega igreja, um mega, vamos dizer, um mega pastor, um mega pregador, um mega cantor, pessoas que conseguem agregar multidões, mas saiba de uma coisa, tudo que eles estão fazendo ali é porque Deus está dando a eles naquele momento. Chegou um momento, eles têm uma história antes, nada acontece do dia para a noite. Mas a chamada de Jesus aqui é para você olhar para essas pessoas
e olhar para eles e ver o mesmo Deus que está com eles, está aqui. Não fique preso no sucesso, na fama, não busque a fama, não busque o sucesso, porque servir a Cristo é perder a nossa própria vida, perder os nossos interesses, as nossas intenções. E para você ser realmente um servo de Deus, talvez você está hoje desanimado por isso. Você começa a pensar, eu poderia estar ganhando dinheiro na minha profissão, eu estudei, eu tenho capacidade, eu tenho formação, eu deixei tudo para seguir a Deus. Talvez você tenha falado isso. Eu deixei tudo para seguir a Deus. Nós não deixamos tudo para seguir a Deus. Tudo isso é ilusão. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quantas pessoas estão achando que estão vivendo bem, que está tudo correndo bem na própria vida delas? Realmente está no mundo, num termo, numa visão natural, as coisas estão bem, está prosperando. Não estou dizendo aqui que isso seja errado, preste atenção, mas isso não pode ser um fator de te impedir de servir a Deus. Porque a própria Bíblia alerta, aonde está o tesouro do homem, ali está o seu coração. Então não adianta você servir a Deus com o coração no passado. Servir a Deus com o coração no que você poderia ser, com aquilo que você poderia estar produzindo. Você estudou, você fez uma formação acadêmica, você se aperfeiçoou, você tem experiência, mas eu quero te dizer que nada disso vai te honrar diante de Deus, a não ser servo bom e fiel. Te coloquei sobre o pouco e você prosperou sobre o pouco. Então você que quer servir a Deus, você tem que entender que você vai perder a sua vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se você está vivendo hoje dividido, porque é natural, às vezes as coisas não correm bem no ministério, mas também as coisas não correm tão bem assim na vida secular, mas a gente tem aquela ilusão que poderia ser melhor. Talvez poderia, talvez não. Talvez Deus está te protegendo, te guardando, mas aí vem aquele conflito, aquele desânimo. Quem acha sua vida, perdê-la-á. A quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la. Então note que há aí uma diferença. Você está num processo, achou o caminho de Jesus, perder a vida por minha causa. Então, se você está desanimado hoje, saiba que você tem uma causa, que é Jesus. E Jesus continuou assim, falando para os discípulos, né? Naquela palavra ali, praticamente de despedida. Quem vos receber a mim, recebe. A mim me recebe. Então, todas as vezes que nós chegamos num lugar e somos recebidos, bem recebidos, nós estamos representando a Cristo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então Jesus estava falando para os discípulos, se vocês me receberem, vocês estão recebendo o Pai. E quando nós, como ministros de Deus, não com orgulho, com soberba ou com vaidade, não para cobrar isso de ninguém, mas com humildade, com simplicidade, você vai entender aqui que você é um representante de Cristo aqui na terra. Por isso, não fique desanimado, não desanime, você vai enfrentar essas lutas, essas batalhas, mas Jesus estava falando, aonde vocês chegarem, quem vos receber, está recebendo a mim. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Então Jesus estava dizendo aqui que além de receber, quem recebe também é abençoado. Agora vamos pensar o contrário. Quem maldiz, quem maltrata, quem calunia, quem fala mal de um homem, de uma mulher de Deus, está falando de quem? Do próprio Deus. Ai daqueles que tocar no meu filho, no meu, como tocar na menina dos meus olhos. Então, o seu desânimo hoje talvez seja por isso. Você não é bem recebido. Você é desprezado.
Você está, às vezes, sendo desprezado dentro da sua própria igreja. Talvez você é um líder, um pastor, um líder de ministério. Há pessoas ali que não estão valorizando você. Não desanime por causa disso. Não fique desanimado porque eles não entenderam o que está por trás disso aqui. Quando alguém te respeita num caráter de profeta, num caráter que está dizendo um caráter de autoridade ministerial, e você não é compreendido, você está desanimando, não fique preocupado com isso. Essas pessoas ainda não entenderam que elas fazem parte de um todo, de um processo. Elas fazem parte da família de Deus, fazem parte de um processo. Quando você está ali envolvido com Cristo, você está dando frutos, e é um sistema que abrange a todos que estão envolvidos ali, né? E quem der de beber ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser este meus discípulos, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então, tudo que nós recebemos e tudo que nós fazemos para o homem e a mulher de Deus, Deus tem uma promessa para nós. E continuando aqui nesse texto, em 1 Coríntios 11, 23, 24, fala assim: porque eu recebi do Senhor Jesus, do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças. Uma coisa que mais afastam as pessoas e desanimam no ministério é a traição. Porque quem é traído, a traição gera danos profundos na alma da pessoa, no espírito, no emocional, no intelectual. E geralmente a traição tem níveis. Quando você é traído por uma pessoa que você admira, que você gosta, que você compartilhou, que você conviveu com aquela pessoa, você não esperava aquilo. E a Bíblia fala que Jesus foi traído. E a traição não parou Jesus. Talvez o seu desânimo hoje é porque você está sendo traído. Alguém passou a perna em você, literalmente. Alguém não honrou o compromisso que tinha com você. Talvez você foi traído, está sendo traído, e você está pensando em abandonar, em parar todas as coisas por causa da traição. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, na noite em que Jesus foi traído, ele continuou o processo. Ele sabia que, além da traição, que a traição já fazia parte de um propósito de Deus, né? A traição fazia parte de um momento, ninguém gosta de ser traído e também não quer trair ninguém, porque é uma questão em que muitas vezes você pensa, meu Deus, por que isso aconteceu? Mas saiba que vai acontecer. Mas isso não pode nos parar. E a Bíblia, continuando aqui em João 13, na mesma linha de Jesus, de raciocínio, na mesma linha de ensinar os discípulos, ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, olha que coisa interessante, depois do traidor ser descoberto, não por Jesus, que Jesus já sabia, mas ele deu uma dica, ele deu um toque ali para os discípulos que estavam próximo dele. E ele falou, aquele que eu molhar o pão no vinho e der a ele é o traidor. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E era noite. E quando ele saiu, Jesus disse, olha o que Jesus disse sobre a traição. Olha como Jesus já sabia que tinha um propósito. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Então note que a traição, talvez você está no desânimo hoje porque foi traído. É porque Deus pode usar essa situação para ser glorificado na sua vida. Não é para te glorificar, é para ser Deus glorificado na sua vida. Porque Jesus sabia, no momento em que aquilo aconteceu, Jesus já esperava aquilo, já estava preparado aquilo,
por Deus, aquele momento já estava preparado. E quando você olha para a traição, quando você olha para o momento que você está a viver, você fica desanimado, frustrado, mas saiba que Deus já sabia que isso ia acontecer. Isso não foi uma surpresa para Deus. Isso já estava sendo há muito tempo à espera, preparado, porque é o processo natural da vida. Mas Deus espera a mesma resposta, minha e sua, que Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Então, se você está sendo traído, passando por desânimo por causa da traição, saiba que Deus vai ser glorificado na sua vida, mas vai depender da sua reação. Aí Jesus passou novamente a ensiná-los, para os discípulos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então Jesus falou: se vocês amarem, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, após a traição, no momento da traição, Jesus poderia ter pego ali aquele momento e transformar num momento melancólico, num momento de raiva, de ódio, de ira. Não, ele falou sobre o amor. Ele especificou ali que eu vou dar para vocês um novo mandamento, que ameis uns aos outros, independentemente do que as pessoas fazem conosco, fazem com você, você vai amar. Não é um amor natural, não é um amor falso, não é um amor fingido, é porque nós entendemos e compreendemos que o Espírito Santo, ele está gerando em nós uma força, uma autoridade, uma visão para não desanimar neste momento. Você vai ter que enfrentar essa situação. Você vai ter que conviver com aqueles que te traíram. Você vai ter que frequentar o mesmo lugar, o mesmo espaço. Você vai ter que orar junto com eles. Você vai ter que dividir o púlpito com eles. Você vai ter que dividir o ministério com essas pessoas. Mas você não vai ter que vingar. Você não vai ter que tratar essas pessoas com raiva, com ódio. Mas Jesus nos deu um novo mandamento. Vos dou que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, você que está desanimado aí com o seu ministério por causa da traição, você vai suportar não porque você é bom. Você vai romper não porque você é poderoso, porque você é bom. Eu sou bonzinho, eu perdoo. Não, é porque Cristo nos deu um novo mandamento: amai uns aos outros, ok? E Jesus continuou: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Isso me chamou muita atenção hoje. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Jesus não estava falando aqui: olha, os meus discípulos são aqueles que oram mais tempo. Os meus discípulos não são aqueles que vão mais vezes ao monte. Os meus discípulos não são aqueles que falam em línguas. Os meus discípulos não são aqueles que operam sinais, curas e maravilhas. Os meus discípulos não são aqueles que têm uma mega igreja. Os meus discípulos não são aqueles que estão na mídia, que estão bombando. Mas os meus discípulos serão conhecidos se tiver amor uns para com os outros. E aqui está um segredo para romper nos dias de hoje. Porque nos últimos dias o amor se esfriará. Nos últimos dias o amor vai se tornar algo valioso, raro, porque as decepções, as amarguras, as traições, as desilusões vão crescer tanto que nós vamos endurecer o nosso coração, nós vamos endurecer a nossa boa vontade, ela vai ser reduzida. Mas quando nós entendermos que é no momento da dor, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graça. Então você que está passando hoje por esse momento aí de dor, de desilusão, você vai partir o pão. Você vai partir o pão, significa eu vou partir com alguém, e você vai ter que partir o pão com aquela pessoa que está te perseguindo.
com aquela pessoa que está te caluniando. Você vai ter que olhar para aquela pessoa, como Jesus fez com Pedro depois. Chegou no momento certo, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Até que Pedro respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, é muito importante você entender: o discípulo verdadeiro de Jesus não é aquele que canta melhor, não é aquele que prega melhor, não é aquele que tem mais seguidores na internet, não é aqueles que enchem estádios. Não estou aqui a criticar. Cada um de nós vamos prestar conta a Deus. Mas os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que têm amor um para com os outros, independentemente do que aquilo que a pessoa faz com você. Só o Espírito Santo para trabalhar isso no seu coração. Só o Espírito Santo de Deus para gerar no nosso coração, porque a dor às vezes é grande. A tristeza às vezes é maior do que a expectativa, do que a esperança. E Jesus continuou aqui para os discípulos, né? Mostrando para eles a importância, o que eles iriam passar, como seria a vida de um servidor, de um servo de Cristo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Aí Jesus começa a mudar, Jesus começa a trazer uma esperança para eles. Jesus falou de espada, de separação, que seríamos perseguidos, caluniados. Aí Jesus falou: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Então, nossa expectativa no momento da dor, do ministério, do desânimo ministerial aqui na terra, é tirar os olhos aqui do natural e olhar para o céu, olhar para uma promessa de uma morada eterna. Talvez você está trocando hoje esta morada eterna por coisa passageira. Talvez você está trocando hoje a morada eterna por causa da frustração, por causa da tristeza. Você está trocando a morada eterna por causa de um pecado que está te separando de Deus. Então essa palavra é de alerta para você, é de alerta para mim. Nós devemos entender e compreender que Deus tem uma morada para nós e Ele vai nos receber. Ele está preparando algo para nós diante dele, e aonde Ele já está, nós estaremos com Ele. E Ele continua falando agora sobre o Espírito, né? O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Então Jesus, Ele estava alinhando ali, Ele estava alimentando os discípulos com uma promessa do céu e com uma promessa do Espírito Santo também. Então, no momento da dor do ministério, do desânimo ministerial, nós já entendemos aqui tantas coisas que Jesus estava mostrando aos discípulos que nós poderíamos passar. E aqui Ele começa a trazer agora a promessa de estar com Deus numa morada eterna, a promessa de que Ele estará conosco e que o Espírito Santo da verdade, Ele está em nós, Ele está trazendo a verdade para a nossa vida. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, no momento da dor ministerial, no momento dos conflitos ministeriais, saiba que você está sendo guardado por Deus. Mesmo você tendo esse sentimento que Deus não responde, Deus não fala, Deus não está me orientando, não fique ansioso, não fique preocupado com esse momento. Comece a crer na promessa, na perspectiva que Jesus disse, né? Que nós seremos conhecidos
Porque Deus está em nós. O Espírito Santo está em nós. Então Jesus continua falando: quem me ama não guardar as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então nós cremos na palavra porque Jesus foi enviado por Deus. E continuando aqui nesse texto, por que ocorrem os desânimos? Nós aprendemos aqui, porque nós somos discípulos, nós somos humanos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a nossa carne não está preparada. A nossa alma não está preparada para o desânimo, para as dores ministeriais, mas o nosso espírito está pronto, porque ele está conectado com Deus. Porque nós estamos em uma batalha espiritual. A nossa luta é contra as forças espirituais, Efésios 6:12. Então, por que ocorre o desânimo ministerial? Porque é uma luta espiritual. Em maior ou menor grau, todos nós somos sujeitos às frustrações, aos desânimos, às lutas, às contendas. Portanto, elas são inevitáveis. Elas vão acontecer. O importante, então, é como enfrentá-las ou como reagi-las. Como discípulo, com a expectativa do céu, com a expectativa que o Espírito Santo está em nós. Como se produz o desânimo ministerial? Pode acontecer o desânimo ministerial pelo cansaço físico, mental, emocional de lutar sem conseguir reverter situações, pelo temor de se estar perdendo tempo, energia, talentos, finanças, etc., ou com algo que não vale a pena. Como eu disse aqui, ninguém abandona a carreira ministerial de uma hora para outra. Tudo acontece dentro de um processo. Então, o ser humano, ele tem sempre um processo. E nós devemos fugir das frustrações pessoais. Aí você vai encontrar a paz de Cristo. E para finalizar, um texto de 2 Coríntios 4, 7 a 11, que nós não podemos esquecer. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então saiba que romper com o desânimo ministerial é saber que somos vasos de barro. E o vaso de barro, ele naturalmente não tem valor nenhum. Mas quando ele recebe, quando ele tem uma unção, a graça de Deus, ele é valorizado. Porque existe vasos de honra e vasos de desonra. Existe vaso que pode custar €1, $1, R$1, como existe vasos que podem custar milhares ou milhões. Mas o importante aqui é que quando o Espírito Santo está em nós, não depende do valor que os homens olham para nós, como eles olham para nós, mas é como Deus olha para você no momento do desânimo. E como que Deus está olhando para você hoje? Um vaso de honra ou um vaso de desonra? Talvez você está se sentindo, eu não tenho nada mais, eu já cansei, eu não tenho mais a oferecer. Eu quero te dar uma dica. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Eu sei que é normal quando a pessoa está passando um desânimo ministerial, ela às vezes, para recuperar, ela quer orar, ela quer jejuar, ela quer buscar a Deus. Não que isso seja errado. Mas uma dica, quando você estiver neste momento,
comece a ler a palavra de Deus. Porque a própria palavra de Deus vai trazer para você, vai mostrar para você, olha, eu não tinha percebido que isso está escrito na Bíblia. Eu não tinha percebido que na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão, ele continuou. Na noite que ele foi traído, ele disse, isso aconteceu para que o Pai fosse glorificado. Eu já estava à espera deste momento, desse dia. Então, no momento da sua dor, no momento do seu batimento, da sua tristeza, no momento do seu desânimo ministerial, saiba partir o pão. E ele falou, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Então, no momento da sua dor ministerial, no momento da sua desilusão ministerial, você vai amar aquela pessoa que te ignora, você vai amar aquela pessoa que te calunia, você vai amar aquela pessoa que está olhando para você, te tratando diferente. Não porque você é bom, mas nós somos um vaso de barro. Mas o que está em nós vai testificar as palavras de Deus. Então, fica essa dica para você aqui. Comece a ler a Bíblia, tira um tempo, desliga o telemóvel, o celular, desliga tudo. Se for possível, entra para o seu quarto, vá para um lugar e começa a disciplina de ler. Fala, Deus, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Talvez você está orando, jejuando, e você já está cansado e a resposta não vem. Você está na expectativa de ouvir um profeta, de ouvir uma palavra de Deus. Eu vou ver o que Deus vai falar. Às vezes Deus já está falando, mas tem coisas que são mistérios ocultos, são palavras remas que vão saltar na sua mente, na sua visão, quando você lê na noite que Jesus foi traído. Não vem trazer paz, mas vem trazer separação, vem trazer divisão, vem trazer espada. Vem separar a mãe da filha, o filho do pai. E você talvez está nessa situação hoje. Porque você não consegue enxergar que você é um vaso de barro, mas que dentro de nós tem o Espírito Santo. Que você comece a ler a Bíblia não procurando uma justificativa. Não vai procurar nada na Bíblia. Vai te encontrar a palavra de Deus. Basta você abrir e buscar. Basta você meditar na palavra de Deus, como diz o Salmo capítulo 1. Quem medita na palavra de Deus é como a árvore plantada junto às correntes, que no devido tempo vai dar o seu fruto. E os seus frutos vão ser frutos bons, serão frutos saborosos. Você talvez está seco, apático, é um vaso seco, uma cerâmica seca. Ninguém está dando valor para você, mas lá dentro tem o Espírito Santo. A sua raiz está indo para as correntes de água e no devido tempo dará o fruto, porque a pior coisa é o fruto fora da época. É um fruto que não tem sabor, é um fruto que não tem o sabor original. Então, se você está enfrentando hoje aí essa desilusão ministerial, eu te dou essa dica. Busque na palavra de Deus. E nós vamos orar para Deus te ajudar a superar o desânimo ministerial. Antes de você desistir, saiba que Deus ainda não te levou a um estágio final do seu ministério. Nós temos que falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Esse combate aí que nós estamos a combater é um bom combate. Não é um combate do mundo. Não é um combate que vai trazer para você, às vezes, glória, fama, riqueza, prosperidade. Não. Mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você passar pelo fogo, eu passarei com você. Se você passar pelas águas, pelos tumultos, pelas vendavais, pelo deserto, Deus está passando com você. Então levante a sua cabeça hoje, levante o seu ministério hoje, não fique olhando para a circunstância, para o dia a dia. Deus, o Senhor poderia estar fazendo assim, olha fulano, olha como ele está melhor do que eu, olha aquela igreja mais nova, olha aquele pastor, olha aquele levita, aquele adorador, ele consegue, eu não consigo. Tira isso da sua cabeça. Enquanto você não entender que você é um vaso de barro, enquanto você não entender que é o Espírito Santo, que você está plantado junto às correntes de água, você vai dar o fruto na hora certa e de repente Deus vai abrir as portas para você. E nós vamos orar na oração da fé nesta manhã.
para que Deus venha restaurar a sua visão com esta palavra. Talvez você está entrando agora nesta palavra. Vale a pena assistir, vai ficar disponível aí neste canal. Vale a pena assistir. Deixe o seu comentário aí, mesmo que seja depois, se essa palavra falou, te edificou, se ela atingiu você hoje. Vá lá no meu canal do YouTube, Pastor Jairo José Silva, tem mais de 50 mensagens ali. Se inscreva nesse canal, compartilhe. E que Deus possa abençoar o meu ministério, o seu ministério. Não desanime, nós somos vaso de barro, mas em nós há o poder de Cristo. Na noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão. Que essa mesma visão de partir o pão esteja em nós. Essa visão de partir o pão está se perdendo porque o amor está esfriando, porque o ódio, a ganância, a vingança, a traição está crescendo. E se nós entrarmos neste jogo, nós não seremos chamados filhos de Deus. Deus tem uma promessa para você. E essa promessa celestial é maior do que as promessas aqui da terra. Aqui no mundo tudo vai passar. Todas as riquezas e conquistas ficarão. Mas quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos chegar com Jesus do nosso lado. Veja essa ilustração. Nós vamos chegar com Jesus e Jesus vai nos apresentar. Este foi um servo bom e um servo fiel. Eu espero que Deus faça isso. Que Jesus faça isso por nós. Nos apresentar diante de Deus. E enquanto isso, o Espírito Santo vai nos dar força. Vamos orar neste momento. Na nossa oração da fé hoje. Tivemos aí esta semana falando sobre combatendo o desânimo. Combatemos o desânimo da solidão. Combatemos o desânimo da mágoa. Combatemos o desânimo da procrastinação. E hoje o desânimo ministerial. Que Deus possa operar um milagre em você hoje. Que é o milagre da paz, de reconhecer que você é barro, mas que o Espírito Santo habita em você. O mundo não conhece, o mundo não sabe o que é o Espírito Santo, mas você e eu sabemos. O ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo não é pregar bonito, ser cheio do Espírito Santo não é realizar milagres e maravilhas. Ser cheio do Espírito Santo é amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Na noite que Jesus foi traído, ele disse isso. Pai querido, nós oramos neste momento. Há 2000 anos atrás, o Senhor disse essas palavras, naquele lugar ali em Jerusalém, com os discípulos. Nós não estávamos lá, Senhor. Mas no seu coração, na eternidade, nós já estávamos. E o Senhor preparou essas palavras para nós entendermos e compreendermos sobre as dores do ministério, sobre as lutas e as aflições da vida. Eu sei que elas vêm para nos abater, elas vêm para nos desanimar, para trazer frustração. Ela vem, ó Deus, para trazer separação. O Senhor veio trazer espada para separar aqueles que têm propósito e aqueles que não têm. E um dia nós aceitamos o chamado do Senhor. Queremos te servir, ó Deus, mas muitas vezes o ambiente não coopera. Muitas vezes as pessoas não cooperam. Muitas vezes até os da própria casa não cooperam. Mas nós vamos continuar partindo o pão. Talvez a dor dessa pessoa hoje é a traição. Mas o Senhor nos ensinou que na noite que o Senhor foi traído, o Senhor partiu o pão. E que em nome de Jesus agora, esta pessoa, Deus, que está desanimada por causa da traição, porque foi abandonado, Senhor. Ó Deus, nós vamos partir o pão, Senhor, porque nós somos vaso de barro. E dentro de nós há o Espírito Santo. Pai, que nós possamos olhar para a Tua palavra, buscando nela a Tua revelação. Porque a Tua revelação virá através da palavra. E em nome de Jesus eu peço a Ti agora, levanta esta mulher,
Levanta este homem, este jovem que está no ministério a começar e já está enfrentando amarguras, tristezas, decepções, aqueles que estão olhando a Deus, duvidando a Deus que o Senhor pode fazer, aqueles que estão preocupados com o amanhã. Deus, o Senhor disse, olhai os pássaros, os pardais. Jesus nos ensinou ali aquela lição, falando que eles não semeiam, que eles não juntam em celeiro, mas o Senhor nos guarda e que nós valemos mais do que os pardais. Pai, que esta unção neste momento esteja entrando agora na mente e no coração daqueles que estão cansados. Renova a nossa mente, nos dá a tua orientação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fique na paz. Segunda-feira para a semana nós teremos mais aqui Manhã com Deus, Meu Dia com Deus. E se você quiser enviar aí nos meus canais um pedido de oração, pode enviar todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, às 11, 11h30. Nós estamos orando presencialmente na igreja, estamos orando pelos seus pedidos. Também uma vez por mês vamos ao monte, estamos ali orando pelos seus pedidos ali e que você possa divulgar esta palavra, se ela foi bênção na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, um abraço aqui dos Açores.